Ao longo do Terceiro Reich, a imagem pública do regime foi construída com precisão milimétrica. Cada uniforme, saudação, hino e cerimônia fazia parte de uma maquinaria simbólica mais profunda do que se mostra nas imagens oficiais. Não era apenas uma ditadura militar, funcionava como uma estrutura religiosa alternativa, desenhada para substituir os costumes tradicionais por códigos próprios. Desde a estética até a liturgia, o nacionalsocialismo tomou elementos antigos, misturou-os com o esoterismo germânico e os traduziu em atos rituais de controle, pertença e crença. Essa mistura não se limitou a desfiles ou funerais. Também penetrou os espaços privados, transformando atos comuns como o casamento em expressões ideológicas cuidadosamente guionizadas. Na cúpula do poder, estes enlaces não eram simples uniões pessoais. Tornaram-se pactos selados com terra, fogo, runas ou espadas. Que significavam na realidade essas cerimônias ocultas nos bastidores? Quais foram esses casamentos silenciosos que representaram o lado mais fechado, fanático e ritualizado do Terceiro Reich? Heinrich Himmler e Margarete Boden. O casamento como laboratório do controle doméstico. No ano 1928, Heinrich Himmler, um homem então ainda distante do poder que depois concentraria como chefe da SS, casou-se com Margarete Boden. Ela, filha de um comerciante abastado, havia trabalhado como enfermeira e representava, para os padrões da época, uma escolha conservadora e alinhada com as expectativas tradicionais. No entanto, por trás dessa aparência de normalidade burguesa, ocultava-se uma relação marcada por estruturas rígidas, normas raciais impostas e uma profunda dimensão simbólica que funcionou como extensão do aparelho ideológico nacional-socialista. Através desta união, Himmler não só organizou sua vida íntima, como também articulou um modelo de vida familiar que pretendia replicar na elite do Reich. As cartas entre ambos e os decretos redigidos pelo próprio Himmler sobre o casamento na SS permitem reconstruir com precisão o caráter estruturado, hierárquico e obsessivamente planificado de sua relação. Nos primeiros anos de convivência, Margarete assumiu um papel centrado na organização prática do lar, mais do que no intercâmbio emocional. As cartas enviadas por Himmler, longe de expressarem afeto ou proximidade íntima, continham descrições pontuais sobre rotinas diárias, tarefas domésticas e instruções sobre a gestão familiar. Nelas se comentavam assuntos como os avanços escolares de Gudrun, o comportamento do serviço, itinerários de viagem ou decisões alimentares. O estilo era técnico, quase burocrático. Essa maneira de comunicar-se não revelava frieza, mas sim uma visão utilitária da vida familiar como engrenagem funcional dentro do modelo disciplinador que ele aspirava a reproduzir em todos os níveis, inclusive o privado. Em paralelo a essa dinâmica doméstica, Himmler redigiu e promulgou em 1931 uma ordem que regulamentava os casamentos dentro da SS, na qual se projetavam os mesmos princípios que guiavam sua própria vida conjugal. O documento estabelecia que nenhum membro da SS podia casar-se sem a aprovação do Reichsführer, e que essa aprovação dependia de que ambos os futuros cônjuges demonstrassem pureza de sangue ariano e boa saúde hereditária. As uniões se convertiam, assim, em um mecanismo de engenharia racial, onde o amor ficava subordinado ao projeto biopolítico do regime. Himmler estendia a todos os membros de sua ordem os mesmos critérios de seleção e planificação que havia aplicado à sua própria vida pessoal. A relação com Margarete funcionou também como espaço de vigilância ideológica. Nas cartas, ele comentava regularmente suas impressões sobre o comportamento do pessoal de serviço, as famílias de conhecidos e os círculos sociais de sua esposa. Qualquer desvio, rumor ou atitude que não se encaixasse na linha traçada era registrada e às vezes questionada diretamente. Em mais de uma ocasião, Himmler escrevia-lhe para pedir que não comparecesse a tal reunião, que evitasse certas pessoas ou que seguisse uma pauta específica para receber visitas. A vida em casal subordinava-se, então, aos ritmos e exigências de uma hierarquia invisível, mas constante, na qual ele operava como supervisor do privado e do simbólico. Inclusive, nos intercâmbios familiares, se reproduzia a estrutura de poder do Estado totalitário. Apesar desse controle, Margarete mantinha um espaço operacional próprio.
Administrava a casa com eficiência, geria empregados e viajava com regularidade, especialmente nos anos prévios à guerra. Tinha uma disciplina férrea, cuidava meticulosamente de sua aparência e mantinha um estilo de vida sóbrio, mas ordenado. Himmler a respeitava por isso, e em várias cartas lhe expressava aprovação por sua constância e sentido do dever. No entanto, quando alguma decisão doméstica não seguia o esquema que ele considerava correto, ele o fazia notar com frases secas, quase militares, que davam por certo que existia uma única maneira de fazer as coisas. Esse tom não parecia gerar conflitos abertos, já que Margaret raramente contradizia essas diretrizes. A relação funcionava dentro dos limites esperados: estrutura, papel atribuído, previsibilidade e cumprimento. O casamento entre ambos não incluiu uma cerimônia religiosa tradicional, nem foi realizado em um ambiente público de destaque. Foi um ato privado, deliberadamente discreto, o que se explica em parte pela ainda incipiente posição de Himmler dentro do aparato do partido. No entanto, essa discrição coincidia também com sua visão sobre os rituais familiares, desprovidos de ornamento, funcionais e submetidos ao programa doutrinário do movimento. Anos depois, quando elaborou a normativa para os casamentos da SS, deixou explícito que as bodas não deveriam ser celebrações individuais, mas sim atos comunitários carregados de significado racial e simbólico. A união com Margaret antecipava, em forma embrionária, esse design. Em sua vida privada, já ensaiava o modelo de família e reprodução que desejava impor a partir do topo do poder. A correspondência mantida entre 1939 e 1945 mostra que, mesmo nos anos mais intensos da guerra, Himmler mantinha uma frequência notável de escrita para sua esposa. Em muitas dessas cartas, ele a informava sobre seus deslocamentos, as decisões tomadas no fronte e, inclusive, detalhes sobre o tratamento dos prisioneiros. O mais inquietante é que esses relatos, que incluíam informação sobre deportações e campos de concentração, estavam escritos no mesmo tom com que falava de receitas, arranjos do jardim ou saúde dental. Esta coexistência do brutal e do doméstico revela uma desconexão emocional planificada, onde o extermínio em massa convivia, sem contradição aparente, com as tarefas cotidianas de um lar estruturado. Margaret não participava ativamente nas decisões políticas, mas tampouco manifestava desacordo. Sua adesão era passiva, mas firme. Em seus próprios diários, que fazem parte do arquivo familiar, ela anotava com orgulho as conquistas de seu marido, a ascensão de sua filha em círculos juvenis nazistas e o desenvolvimento dos planos familiares. Em nenhum momento aparece uma reflexão crítica sobre o projeto do Terceiro Reich. Pelo contrário, ela compartilhava a obsessão pela limpeza, a disciplina e a exclusão de tudo o considerado impuro. A casa funcionava como um microcosmo ideológico, onde os valores do regime se naturalizavam em cada ação cotidiana. Um dos aspectos menos mencionados, mas profundamente reveladores, era a forma como ambos organizavam seus presentes e celebrações. Em listas detalhadas, Margaret anotava os presentes entregues a oficiais de alto escalão, os produtos enviados a familiares e as datas relevantes. Tudo estava classificado, etiquetado e avaliado. A cortesia não era espontânea, mas programada. Essa burocratização do afetivo era uma extensão da lógica estatal. Himmler não só queria uma raça pura, queria uma forma de vida planificada até o último gesto. Seu casamento com Margaret foi a primeira célula desse design. À medida que a guerra avançava e as derrotas se acumulavam, as cartas se tornaram menos frequentes, embora não tenham desaparecido. Himmler escrevia de lugares próximos ao fronte, evitando detalhes comprometedores, mas mantendo o mesmo tom, controlado, distante, orientado ao cumprimento. Não havia confissões, nem dúvidas, nem queixas, apenas relatórios. Até o final, a relação funcionou como mais uma estrutura funcional do regime. Em suas últimas vontades, redigidas em abril de 1945, Himmler não dedicou uma única linha a Margaret. Seu nome ficou ausente do testamento político. Não houve menção à família, nem gesto pessoal algum. O vínculo que durante anos havia se sustentado sobre a disciplina e a previsibilidade dissolvia-se sem ruptura nem despedida. Simplesmente deixava de operar.
Este casamento não foi uma exceção dentro do universo simbólico do regime. Operava sob os mesmos parâmetros de hierarquia, previsão e funcionalidade que eram promovidos nas estruturas estatais. As cartas, os decretos e os diários não constroem um relato afetivo, mas sim documentam o modo como cada aspecto íntimo, desde as rotinas cotidianas até os gestos formais, era absorvido por uma lógica de controle. No caso de Himmler e Margaret Boden, a vida doméstica foi organizada como uma réplica em miniatura dos princípios que regiam a SS, austera, normativa e perfeitamente encaixada na visão racial do Terceiro Reich. A encenação propagandística da família perfeita. O compromisso entre Joseph Goebbels e Magda Ritschl foi formalizado em dezembro de 1931. A cerimônia se desenrolou em uma jornada especialmente organizada nas dependências oficiais de Berlim. Diferentemente da descrição com que outros enlaces dentro do entorno do partido haviam sido celebrados, este evento foi cuidadosamente preparado para projetar uma imagem pública sólida. Adolf Hitler, em seu papel de líder indiscutido do movimento, atuou como principal testemunha, validando assim a união perante os olhos da hierarquia nacional-socialista e da sociedade afim ao regime. Desde a sua juventude, Magda havia mantido conexões com círculos abastados da Berlim imperial. Seu primeiro casamento com Günther Quandt, um empresário importante do setor industrial, tinha lhe proporcionado uma posição social vantajosa. Após a separação, ela decidiu reincorporar-se ao cenário político através de sua proximidade com os altos comandos do partido. Foi precisamente durante esse processo de aproximação que conheceu Goebbels, então chefe de propaganda. A afinidade entre ambos consolidou-se no contexto de eventos partidários e encontros organizacionais. Nos escritos pessoais de Goebbels, datados de meados de 1931, detalham-se com precisão as primeiras interações sustentadas com Magda, destacando tanto seus atributos pessoais quanto seu compromisso com os valores do movimento. A cerimônia de casamento teve uma encenação pensada para comunicar unidade interna. Magda usava um vestido simples, mas adequado aos códigos simbólicos do entorno. O local de celebração não foi uma igreja nem um cartório convencional, mas sim uma sala administrativa vinculada aos escritórios centrais do partido. Isso evitou qualquer referência a instituições religiosas tradicionais, em linha com a progressiva desvinculação do nacional-socialismo em relação às estruturas clericais. Goebbels, em suas anotações datadas para essa semana, sublinhou o caráter ordenado e harmônico da cerimônia. Também mencionou com insistência o papel protagonista de Hitler, que não apenas assinou como testemunha, mas dedicou palavras de apoio ao casal, interpretadas pelos presentes como uma mensagem interna de validação política. Após o ato, foi organizada uma recepção sóbria, limitada a figuras-chave do movimento. Não houve música protocolar nem elementos religiosos. O ambiente foi estritamente formal. Nos diários, Goebbels registrou que o Führer pronunciou uma frase que ele interpretou como sinal de confiança total. Sua esposa saberá manter o equilíbrio nos momentos críticos. Essa afirmação seria citada anos mais tarde em diferentes relatórios internos do Ministério da Propaganda. O papel de Magda dentro do círculo do poder não ficou limitado ao âmbito doméstico. Sua presença foi utilizada em atos massivos, desfiles oficiais e eventos desenhados para promover a imagem da mulher alemã ideal segundo os cânones do regime. Fotografada com seus filhos e rodeada de elementos tradicionais do lar, representava uma síntese visual do modelo familiar impulsionado pelas autoridades. Nos documentos visuais oficiais de 1938, ela é mostrada rodeada de seus descendentes em sua residência, com disposição cenográfica muito cuidada. O diário pessoal de Goebbels oferece detalhes adicionais sobre como as funções se repartiam dentro do casal. Ele assumia a iniciativa nos assuntos partidários, enquanto Magda mantinha uma presença discreta mas estratégica em eventos selecionados. Segundo as anotações de 30 de janeiro de 1933, logo após a ascensão de Hitler ao poder, Magda foi consultada sobre como a celebração familiar privada deveria ser organizada. Sua proposta foi realizar uma reunião pequena sem símbolos eclesiásticos, o que foi executado de acordo com essa sugestão. Essa linha de conduta se manteve durante toda a sua relação. Com o passar dos anos, o casal enfrentou situações de alta exposição pública.
As viagens organizadas pelo Ministério da Propaganda incluíam apresentações nas quais Magda devia interagir com delegações estrangeiras. Em cada uma destas ocasiões, o protocolo evitava símbolos tradicionais e se cingia a códigos estéticos desenvolvidos pelo aparato cultural do regime. O arquivo IFZ conserva fotografias desses encontros, onde Magda aparece com vestimenta neutra, sem adornos nem referências religiosas, sempre acompanhada por uma figura masculina do entorno oficial, geralmente Goebbels ou algum subordinado próximo. Nos volumes posteriores do Diário de Goebbels, correspondentes aos anos da guerra, encontram-se múltiplas referências ao papel de Magda como mediadora dentro do aparato doméstico do poder. Uma entrada de 1941 descreve como ela se encarregou de gerir a visita de uma delegação italiana sem participação direta do Ministério das Relações Exteriores. A ação foi interpretada como amostra de autonomia no manejo simbólico dos visitantes. Os materiais internos produzidos pelo Ministério da Propaganda evitavam qualquer representação que pudesse transmitir incerteza ou ambiguidade. Tudo o relacionado com a vida privada dos altos funcionários, incluídas suas esposas, era tratado com uma lógica de montagem visual planificada. Eram privilegiados enquadramentos estáticos, expressão neutra e composições simétricas. O objetivo não era mostrar vínculos afetivos nem cenas autênticas, mas sim projetar disciplina estética e coerência simbólica. Cada publicação era revisada para que os elementos visíveis respondessem a uma linha de comunicação estritamente depurada. A relação entre ambos se converteu em um recurso estético de propaganda. A imagem de Magda junto a seus filhos foi utilizada de forma sistemática para ilustrar o ideal doméstico nazista, com sessões fotográficas cuidadosamente encenadas. Esta construção visual foi muito mais significativa em seu vínculo do que qualquer gesto íntimo documentado. A formalidade se manteve até os últimos dias do regime. Durante a queda de Berlim, ambos permaneceram no bunker do Führer. Magda manteve uma atitude alinhada com a linha oficial, sem emitir sinais públicos de dissenso. Em sua última aparição registrada, foi vista distribuindo pertences menores aos oficiais mais jovens. Goebbels, segundo o testemunho de um ajudante próximo, a descreveu como o rosto calmo da lealdade em meio ao colapso. O casamento entre Joseph Goebbels e Magda Ritschl foi mais do que uma união pessoal. Funcionou como instrumento simbólico do aparato propagandístico do Terceiro Reich. Cada ato, cada imagem, cada aparição foi concebida para projetar ordem, dever e fidelidade. As formas tradicionais foram substituídas por ritos adaptados à nova ordem. E embora os arquivos preservem traços de cotidianidade, o que resta é a marca de um casal utilizado para consolidar um projeto político que exigia subordinação total. Não houve lugar para gestos privados desvinculados da mensagem coletiva. Cada decisão familiar foi uma extensão do discurso oficial. Foi esta relação mais uma construção ideológica ou o reflexo extremo de como o regime absorvia inclusive a intimidade? Aliança doutrinária forjada na fé política. Rudolf Hess conheceu Ilse Proll na década de 1920, em um contexto ainda marcado pela instabilidade política do pós-guerra. Ambos compartilhavam inquietações similares vinculadas ao destino nacional e uma forte orientação para os princípios do emergente movimento nacional socialista. Ilse, filha de um médico de Berlim, havia se graduado em psicologia, com uma formação acadêmica sólida. Em seus anos de juventude, sentiu-se atraída por ideias ligadas ao misticismo germânico e ao ideal de comunidade orgânica, temas que Hess também frequentava em suas leituras. Eles se encontraram nos círculos intelectuais vinculados ao Partido Nacional Socialista antes que este alcançasse o poder, e foi precisamente seu compromisso ideológico comum que os aproximou de forma gradual. A relação foi formalizada em 1927 mediante uma cerimônia civil. Na certidão de casamento, foi registrada uma união sem excessos protocolares, mas sob uma atmosfera em que a compatibilidade ideológica era central. Diferentemente dos casamentos aristocráticos ou dos vinculados aos altos comandos militares, neste caso o simbolismo não girou em torno da ostentação, mas sim na afirmação do vínculo espiritual entre ambos. Ilse, em seus escritos posteriores, descreveu esse dia como um passo em direção a uma vida consagrada ao projeto comum do renascimento alemão.
Durante os primeiros anos de convivência, Hess desenvolveu um papel-chave na articulação doutrinária do nacionalsocialismo. Na qualidade de secretário pessoal de Hitler e posterior encarregado de tarefas organizacionais dentro do partido, passava longos períodos fora de casa. Apesar disso, mantinha com Ilse um contato epistolar regular. As cartas revelam uma estrutura rígida de pensamento, onde se combinavam temas pessoais com afirmações doutrinárias. Em uma missiva datada de 1931, Hess escreveu-lhe que todo sacrifício pessoal está justificado se for em função da missão histórica que nos foi confiada. Ilse, longe de reclamar uma vida doméstica convencional, reforçava em suas respostas a necessidade de se manterem firmes diante da adversidade e da crítica externa. Ambos entendiam seu vínculo como uma aliança enquadrada dentro de um horizonte doutrinário mais amplo. Não o concebiam como uma esfera separada do político, mas sim como expressão paralela de sua adesão total ao ideário do partido. Embora não se conservem registros formais de uma cerimônia com elementos pagãos explícitos, documentos do escritório de raça e assentamento assinalam que Hess foi um dos primeiros a propor a substituição de ritos clericais por fórmulas rituais próprias do movimento. Em ambientes reduzidos, celebravam-se atos com leitura de textos sobre linhagem, destino coletivo e pureza racial. Essas práticas, promovidas por seu círculo, consolidaram-se na década seguinte como parte do repertório cerimonial em casamentos vinculados à SS, em boa medida graças ao seu impulso. Ilse, por sua vez, escreveu vários artigos em revistas orientadas ao público feminino do partido, onde abordava temas como a disciplina doméstica, a criação dos filhos a serviço do Estado e o papel da mulher como sustentáculo moral do lar ideologicamente correto. Nesses textos, não se fazia referência a questões emocionais ou afetivas, mas sim à função estrutural que cada membro do núcleo familiar devia cumprir no projeto nacional. Seu estilo de escrita era sóbrio, sem excessos sentimentais. Algumas publicações posteriores a mencionavam como um modelo de mãe nacional-socialista, embora ela tenha mantido sempre um perfil público discreto, em contraste com outras esposas de hierarcas do regime. Ao longo dos anos, o casal teve apenas um filho, Wolf Rüdiger, nascido em 1937. O contexto em que o nascimento ocorreu coincidiu com um momento em que o regime tentava consolidar modelos de família racialmente puros, e, portanto, o fato foi destacado em alguns meios internos. No entanto, Hess nunca adotou uma postura pública sobre sua vida familiar. Preferia manter uma distância estrita entre suas funções políticas e seu ambiente privado, embora internamente considerasse que seu lar deveria ser regido pelas mesmas normas que tentava aplicar no resto do país. O vínculo entre ambos não se quebrou após o inesperado voo de Hess para a Escócia, em maio de 1941. A decisão, tomada unilateralmente por ele, gerou comoção dentro do aparato de poder do Terceiro Reich. Enquanto o alto comando o considerou um ato de traição ou loucura, Ilse optou por guardar silêncio. Em correspondência privada enviada a familiares próximos, ela escreveu que quem acreditou em uma missão toda a vida não pode ser julgado pelos meios empregados para cumpri-la. Essa frase condensava a lógica com a qual ambos haviam estruturado sua relação desde o início. Durante os anos em que Rudolf Hess permaneceu prisioneiro no Reino Unido, Ilse insistiu em estabelecer contato sustentado com ele. Tramitou autorizações para enviar cartas, pacotes e visitas, muitas vezes com intermediação da Cruz Vermelha. Embora a comunicação fosse esporádica e filtrada, ela conseguiu manter um intercâmbio discreto, mas constante. O conteúdo dessas missivas não incluía apelos emocionais nem relatos íntimos. Em vez disso, abordavam com sobriedade aspectos como a saúde, o estado físico e a reafirmação de princípios compartilhados. Em uma carta datada de 1944, Ilse reafirmou seu apoio total com uma frase que condensava sua postura. A fidelidade às ideias não depende da vitória nem do julgamento dos demais. Após a derrota do regime e o início dos julgamentos de Nuremberg, Ilse foi interrogada brevemente pelas autoridades aliadas. Não foi acusada formalmente, mas foi alvo de vigilância durante os primeiros anos do pós-guerra. Em entrevistas posteriores, sempre evitou falar publicamente sobre o conteúdo de seu relacionamento. Tampouco demonstrou arrependimento, limitando-se a descrever os fatos em um tom distante e sem comentários pessoais.
Em 1951, publicou um breve texto onde tentava contextualizar as ações de seu marido, apresentando-o como uma figura idealista, movida por princípios que excediam seu próprio benefício. Durante os anos de prisão de Hess em Spandau, Ilse continuou enviando cartas e presentes. Manteve, além disso, uma relação estreita com seu filho, que na década de 60 se converteu em um defensor da memória de seu pai, questionando a legitimidade de sua condenação. Em reuniões privadas com simpatizantes, Ilse relatava passagens de sua vida com Rudolf, sem modificar o relato que ambos haviam construído desde os anos 20. Uma união baseada na disciplina, na fé em uma ordem superior e na convicção de que a história lhes daria um dia a razão. Ao observar os documentos disponíveis, tanto pessoais quanto institucionais, percebe-se um casamento estruturado sobre uma ideia de missão comum, onde o afeto estava subordinado a um compromisso ideológico absoluto. A relação não foi marcada por escândalos, rupturas nem conflitos visíveis. Tudo indica que ambos compartilhavam uma visão de mundo coerente, rígida e funcional aos objetivos do regime. A distância física imposta pela política ou pela prisão não alterou esse esquema. No contexto mais amplo do aparato nacional-socialista, o caso de Rudolf Hess e Ilse Pröll apresenta uma particularidade: a ausência de ostentação pública e de protagonismo midiático, substituída por uma coerência ideológica constante. O casamento funcionou como um microcosmo da ordem que ambos desejavam instaurar no país. Tudo foi codificado sob formas que refletiam a estrutura de valores do regime, desde os papéis atribuídos até as decisões pessoais mais críticas. Diferentemente de outras uniões dentro do círculo de poder nazista, não existiu contradição entre o discurso e a vida privada, ao menos não nos termos documentados. A história compartilhada entre Rudolf e Ilse Hess concluiu sem estridências nem declarações públicas. Seu legado ficou fragmentado em cartas, registros judiciais, escritos pessoais e referências esporádicas em arquivos oficiais. Mas nesse emaranhado conserva-se uma imagem clara: a de um casal cuja existência foi determinada por um projeto total que absorvia o individual. Nada parece indicar que em algum momento duvidaram dessa escolha. Karin-Hall convertido em santuário do poder. O casamento de Hermann Göring e Emmy Sonnemann, celebrado a 10 de abril de 1935, foi um dos acontecimentos mais espetaculares do Terceiro Reich, desenhado meticulosamente como uma manifestação pública do poder ascendente do regime. Göring, naquele momento presidente do Reichstag, ministro do ar e figura central do aparato de controle nazista, utilizou o evento para reforçar sua imagem como figura simbólica de autoridade, continuidade imperial e lealdade absoluta ao Führer. O enlace não foi apenas a união de um alto hierarca com uma atriz de teatro nacional, mas uma encenação com cálculo propagandístico, onde cada gesto, uniforme, convite e locação cumpria uma função dentro da narrativa estatal. Emmy Sonnemann, com formação cênica em teatros de Wiesbaden, trazia uma estética burguesa refinada e uma imagem de respeitabilidade nacional. Em um ambiente onde os casamentos dos altos comandos do regime eram escrutinados com rigor e desenhados para comunicar algo mais do que união pessoal, a escolha de Emmy por Göring resultou estratégica. Ela não tinha afiliações políticas prévias, nem vínculos com a aristocracia decadente. Seu perfil projetava uma ideia de mulher ordenada, discreta e perfeitamente moldável ao ideal de esposa, que podia sustentar funções representativas dentro do novo Estado. A relação entre ambos havia começado antes da tomada do poder, mas foi nos anos seguintes que Göring consolidou seu poder e decidiu avançar com um casamento que não só estava respaldado pelo partido, mas também coreografado com precisão. A cerimônia foi realizada na chancelaria do Reich, em Berlim, sob a supervisão direta de Adolf Hitler. O próprio Führer atuou como testemunha principal, marcando o ato com um caráter de ritual político. O fato de Göring ter conseguido a presença ativa de Hitler em um casamento privado era excepcional e respondia ao seu status privilegiado. A encenação do evento serviu também como um ensaio geral para os mecanismos de cerimonial do regime. Os oficiais portavam uniformes de gala desenhados especialmente para a ocasião. Os desfiles prévios e posteriores foram registrados por cinegrafistas do Ministério da Propaganda, e os discursos proferidos evitaram qualquer tom pessoal para se concentrarem na responsabilidade nacional socialista do casamento.
O lugar escolhido para a celebração posterior não foi um lugar qualquer. Tratou-se da residência de Göring em Karin Hall, seu refúgio pessoal no bosque de Schorfheide. Esta propriedade havia sido concebida como uma extensão simbólica do poder aéreo alemão, com estruturas arquitetônicas inspiradas na grandeza germânica e decorações interiores desenhadas para impressionar tanto a aliados quanto a visitantes internacionais. No salão principal de Karin Hall, rodeados de tapeçarias, bustos romanos e vitrines com armas cerimoniais, os recém-casados receberam membros do corpo diplomático, altos comandos da Luftwaffe e funcionários do escritório de raça e assentamento. A intenção de Göring não era só exibir poder militar, mas dotar o ato de uma aura de legitimidade histórica. As fotografias do evento mostram M usando um vestido de corte clássico com véu longo e diadema sóbria, enquanto Göring vestia uniforme branco com condecorações completas, incluindo o bastão de marechal, que mais adiante lhe seria outorgado. Os presentes recebidos naquela noite reforçaram ainda mais o simbolismo do acontecimento. Entre eles, destacaram-se os retratos personalizados enviados por chefes de Estado estrangeiros, uma espada cerimonial com punho de marfim, enviada por um fabricante de Munique, e uma escultura de bronze encomendada pela Liga de Mulheres Alemãs. Toda a montagem foi supervisionada por assistentes do Ministério da Propaganda, que definiram quais imagens podiam ser publicadas e quais registros ficavam arquivados para uso interno. O casamento foi utilizado em semanas posteriores como peça central em exposições do NSDAP sobre moral nacional socialista, apresentando Göring e M como modelo de união entre dever militar e domesticidade disciplinada. O ato matrimonial em si foi registrado de maneira oficial, com uma cópia da ata enviada tanto ao Ministério do Interior quanto ao Arquivo Central da Luftwaffe. M foi instruída pelo protocolo a não participar ativamente em atos de conteúdo político, mas foi-lhe designado o papel de anfitriã em eventos diplomáticos específicos. Em suas aparições públicas posteriores, ela era observada sempre sob estrito controle de imagem. Vestuário sóbrio, penteados clássicos, declarações escritas com antecedência. O escritório privado de Göring dispôs inclusive de uma secretária encarregada exclusivamente de manejar o arquivo fotográfico de sua esposa, selecionando imagens que pudessem ser enviadas a revistas do partido sem alterar o tom oficialista. No plano simbólico, o casamento foi cuidadosamente configurado para transmitir uma sensação de enraizamento cultural e pertencimento histórico. Durante o jantar oficial, foram interpretados fragmentos musicais de Wagner e recitados textos vinculados ao imaginário germânico promovido pelo regime. Em vez de incorporar fórmulas religiosas tradicionais, a cerimônia incluiu compromissos verbais centrados na fidelidade ao Volk e aos princípios da nova ordem. Não houve presença de sinais clericais nem referências confessionais. O ato culminou com uma troca de anéis, decorados com inscrições vinculadas à estética da germanidade ancestral. Um dos aspectos menos difundidos do evento foi a presença de elementos rituais não declarados publicamente. Segundo consta nos documentos pessoais de assistentes do evento e em informes internos do partido, após a cerimônia oficial, realizou-se um breve ritual privado em uma das salas interiores de Karin Hall. Ali, na presença de 3 testemunhas do círculo íntimo de Göring, foi feita uma leitura do Eddas alemão, uma seleção de textos do folclore nórdico, cuja leitura havia sido impulsionada por Himmler em outros contextos similares. Embora Göring mantivesse uma distância formal com o esoterismo da SS, nesta ocasião permitiu a inclusão deste fragmento como gesto simbólico de união com as raízes ancestrais do povo germânico. O evento foi, portanto, uma operação cuidadosamente planificada para reforçar a imagem de Göring, não só como líder militar, mas como figura simbólica de estabilidade e cultura no seio do regime. A escolha de cada detalhe, dos convidados ao menu da recepção, fez parte de uma coreografia do poder. M, por sua vez, assumiu o papel que lhe foi designado com a discrição requerida, convertendo-se em uma figura decorativa-chave nas representações oficiais do Reich. Fotografias dos anos seguintes a mostram sempre flanqueada por uniformizados, em desfiles, funções de caridade ou visitas ao Hospital Militar de Berlim, sem declarações próprias nem agenda visível. Ao longo de seu casamento, Göring reforçou continuamente esta imagem com atos adicionais de ostentação pública,
desde jantares de estado em Karen Hall até exibições privadas de sua coleção de arte, onde Amy aparecia sempre em segundo plano, cumprimentando embaixadores ou apresentando flores a visitantes estrangeiros. Cada uma dessas aparições foi documentada, arquivada e utilizada com fins propagandísticos. O casamento Göring-Sonnemann não foi simplesmente um vínculo pessoal, mas uma peça funcional dentro da estrutura estética do Terceiro Reich. Sua boda, diferentemente de outras dentro do círculo do poder nazista, não apelou à intimidade nem à tradição religiosa, mas serviu como vitrine da ordem, disciplina e supremacia cultural que o regime tentava projetar para dentro e para fora de suas fronteiras. Casamento de silêncio, 10 filhos e controle total. A cerimônia que uniu Martin Bormann e Gerda Buck no ano 1929 não foi registrada com o mesmo alarde que acompanhou outros dirigentes nazistas. O ambiente onde aquela união se consolidou não incluiu multidões nem discursos públicos. Pelo contrário, desde seus primeiros dias, o casamento se desenvolveu com uma lógica interna rigorosa, a portas fechadas, onde a exposição externa ficava relegada. Martin Bormann, então em sua ascensão dentro da hierarquia do partido, havia compreendido que a vida familiar, para ter utilidade dentro do aparato, deveria se estruturar sob esquemas de discrição absoluta. Gerda, filha de um funcionário do Partido Nacional Socialista, compartilhava essa visão. Seu perfil era compatível com o que mais adiante se consolidaria como o ideal feminino do regime: devoção doméstica, presença reduzida em espaços públicos e uma entrega completa ao projeto de seu esposo. Os informes biográficos recolhidos em documentos de inteligência aliadas assinalam que a dinâmica conjugal se organizava sob princípios de hierarquia vertical. As decisões operacionais do lar eram assumidas por Gerda, mas nunca à margem do controle indireto de Bormann. A família se converteu em uma célula de ordem, funcional ao modelo disciplinar que ele impulsionava em seu ambiente de trabalho. Diferentemente de outros altos comandos que faziam de sua esposa um componente ativo da imagem pública, Bormann promoveu que sua esposa permanecesse fora de todo o circuito propagandístico. Nas escassas referências disponíveis, indica-se que ela evitava entrevistas, atos ou discursos. Sua vida girava em torno das tarefas internas do lar, a criação de seus filhos, chegaram a ter até 10, e o sustento emocional do núcleo familiar em um ambiente de estrita estrutura interna. Não era uma invisibilidade acidental, mas sim uma construção estratégica desde o primeiro dia do enlace. Durante os primeiros anos do casamento, Bormann ainda não ocupava posições centrais. No entanto, já então estabelecia conexões com figuras-chave do aparato político. Era consciente de que sua progressiva influência não deveria ser acompanhada de exposição desnecessária. Isso incluiu uma distância calculada entre sua vida familiar e seu papel político. Ele se instalou com sua família nos arredores de Munique, em propriedades onde podia manejar uma vida dupla, a do quadro operativo e a do pai de família, sem que ambas se cruzassem visualmente. Uma vez consolidado como secretário pessoal de Hitler e operador direto das estruturas do partido, Bormann reforçou este modelo doméstico. A vida privada ficou ainda mais isolada do espaço público. Gerda não aparecia em atos nem em fotografias oficiais. No entanto, suas funções aumentaram no plano interno. Coordenava os assuntos domésticos com uma lógica quase militar, em linha com a disciplina que Bormann exigia. Desde a alimentação até os horários dos filhos, tudo seguia protocolos escritos, inspirados nos códigos internos do aparato partidário. O esquema familiar foi também uma plataforma de controle. Os filhos eram educados sob parâmetros de obediência, sem contato frequente com o exterior. As visitas eram filtradas e os deslocamentos limitados. Bormann considerava que qualquer interferência social podia representar uma ameaça para a ordem interna que ele precisava preservar. Esta ideia se reforçou especialmente durante os anos de maior poder, entre 1937 e 1944. Nesse período, o modelo conjugal foi refinado até convertê-lo em um reflexo da estrutura que ele mesmo havia contribuído para desenhar para o partido: hierarquia, silêncio, eficiência. Alguns documentos recopilados por agências de inteligência após a guerra oferecem descrições da correspondência entre Martin e Gerda. Neles, o conteúdo não inclui expressões sentimentais explícitas nem referências pessoais.
As cartas revelam uma relação funcional, centrada no cumprimento de rotinas, na coordenação de necessidades domésticas e na vigilância dos filhos. Não se detectam rupturas nem crises, mas sim uma continuidade organizada. As comunicações evitavam temas sensíveis ou valorações emocionais, o que sugere um acordo tácito para sustentar essa forma de vínculo impessoal. A escolha de se manterem afastados da visibilidade também permitiu que o casamento sobrevivesse aos anos mais complexos do conflito. Enquanto Bormann se ocupava de gerir nomeações, recursos e expedientes confidenciais, Gerda mantinha a casa como um bloco autônomo. Nem mesmo ao se aproximar o final da guerra houve sinais de ruptura. O sistema interno seguiu funcionando sob o mesmo formato. As rotinas familiares se mantiveram, ainda que a realidade política já tivesse desmoronado. Após o colapso do regime, Gerda não acompanhou Martin em sua fuga. Em informes posteriores, indica-se que ela assumiu o colapso sem dramatismo, reafirmando seu papel no espaço privado. Morreu pouco tempo depois, enquanto Bormann continuava desaparecido. Nas entrevistas do pós-guerra, antigos vizinhos e conhecidos coincidiram em descrevê-la como uma mulher extremamente reservada, com um perfil absolutamente afastado da exaltação ideológica. No entanto, sua adesão ao sistema interno do regime se sustentava em ações concretas: gestão, obediência, silêncio. Do ponto de vista do aparato partidário, esta união representava uma aplicação disciplinada dos princípios nacional-socialistas no âmbito familiar. Sem recorrer a gestos públicos nem exposição midiática, mantinham um esquema de convivência desenhado para garantir ordem interna e coerência com as hierarquias do regime. Essa descrição não os invisibilizava, os diferenciava, enquanto outros casamentos do círculo nazista combinavam gesticulação política com afetação simbólica. Martin e Gerda levantaram uma estrutura familiar fechada, estrita e sem desvios frente ao esquema que ele mesmo impunha em seu ambiente de trabalho. Nos arquivos do OSS norte-americano aparece uma menção isolada ao treinamento dos filhos em códigos de comportamento interno. Segundo esses registros, eles recebiam leituras selecionadas, diretrizes sobre modos, exercícios físicos diários e participação em tarefas domésticas, tudo dentro do perímetro familiar. Este modelo educativo foi interpretado como uma tentativa de replicar o esquema partidário em versão doméstica, sem espaços para espontaneidade ou desvios. A casa funcionava como extensão direta do aparato político, inclusive nos detalhes mínimos. A análise deste casamento não pode ser separada da lógica estrutural do regime. Em Martin Bormann se condensavam duas funções: a do operador que tomava decisões fundamentais no círculo mais fechado de poder e a do chefe familiar que replicava essas estruturas de ordem e hierarquia em seu ambiente doméstico. Gerda foi a peça que garantiu que esse modelo funcionasse, sem discursos, sem protagonismo, mas com plena eficácia. Seu papel foi invisível, mas central. Diferentemente dos demais líderes nazistas, que frequentemente utilizavam sua relação conjugal como ferramenta de validação política, Bormann concebeu a instituição matrimonial como um dispositivo silencioso de estabilidade. Sua união com Gerda não foi instrumento de campanha nem complemento propagandístico. Foi uma fórmula operativa, desenhada para garantir ordem, contenção e funcionalidade no espaço mais próximo. Esta escolha não só refletia sua personalidade, mas também o tipo de poder que exercia: oculto, implacável, sem gestos para o exterior. O estudo desta relação permite observar um modelo diferente de controle, não o que se impõe a partir da imagem, do carisma ou do espetáculo, mas o que se organiza a partir da estrutura, da vigilância constante e da previsão absoluta. Nesse sentido, o casamento entre Martin e Gerda Bormann constitui uma das versões mais depuradas do ideal doméstico nazista, onde a obediência não era proclamada, mas vivida em cada rotina. E nesse design de família, sem aplausos nem câmeras, configurava-se um modelo de lealdade muito mais estável do que aquele dos cenários públicos. Cerimônia do Ferro sob o símbolo da SS. A união matrimonial entre Reinhard Heydrich e Lina von Osten, celebrada no ano 1931, foi concebida como um ato cuidadosamente alinhado com as novas aspirações ideológicas do movimento ao qual ambos pertenciam. O ambiente onde essa relação se formalizou foi delimitado desde o início por um planejamento simbólico que excluía formalidades tradicionais.
Não se tratava de uma cerimônia baseada em ritos religiosos estabelecidos, mas de um evento desenhado para refletir os princípios raciais e espirituais que começavam a guiar a estrutura interna da SS. Lina von Osten, jovem convencida das ideias do partido muito antes de conhecer Heydrich, não foi uma acompanhante passiva. Seu papel na consolidação simbólica do casamento foi ativo, comprometido e planejado com antecedência. A seleção do lugar, a disposição do ambiente e os elementos presentes não responderam a tradições herdadas, mas a um conjunto de elementos adaptados a uma visão mitificada do passado germânico. O contexto ideológico que acompanhou esse casamento foi impulsionado pelos círculos do escritório de raça e reassentamento, onde se elaboravam protocolos que iam muito além do simples ato de juntar dois indivíduos. A relação foi validada através de consultas que analisavam a linhagem, as condições médicas e as atitudes ideológicas de ambos. Nesse sentido, o casamento de Heydrich transformou-se em uma oportunidade para colocar em prática os valores de pureza e disciplina que eram exigidos como modelo. Lina foi avaliada não só como parceira, mas como portadora do ideal feminino, capaz de assumir um papel reprodutivo e representativo que reforçasse o projeto racial. Sua conduta, formação e postura frente aos símbolos eram valorizadas tanto quanto sua aparência física. Segundo os registros disponíveis, a cerimônia foi desenhada com precisão para representar uma nova forma de consagração ideológica. Não foram utilizados elementos clericais nem cenários tradicionais. O espaço foi decorado com insígnias de inspiração nórdica que aludiam a mitologias tribais, selecionadas por seu valor identitário. Os assistentes pertenciam ao núcleo doutrinário da SS, muitos deles implicados em tarefas de formação cultural dentro do corpo. O ato seguiu um livreto estrito, onde as frases trocadas substituíam os votos convencionais por declarações de compromisso coletivo. A estrutura do evento anulava qualquer expressão pessoal, reduzindo a união à sua dimensão simbólica como engrenagem dentro do projeto racial. As vestimentas utilizadas também respondiam a diretrizes internas. Heydrich usava o uniforme completo de gala com as insígnias visíveis, enquanto Lina vestia uma roupa clara sem adornos religiosos, bordada discretamente com motivos geométricos associados ao imaginário ariano. As imagens existentes mostram um design austero na disposição do espaço, sem flores nem decorações comuns, mas com presença de elementos como estandartes, iluminação tênue e disposição frontal dos convidados. As cadeiras não foram organizadas em filas, mas em forma circular, deixando ao centro a área onde foram trocadas as palavras. Todo o ato foi supervisionado por um membro da hierarquia que atuava como mediador simbólico, mais próximo de um instrutor ideológico do que de um celebrante. Uma vez terminada a cerimônia, não foi oferecido banquete nem baile no sentido tradicional. Em seu lugar, foi realizada uma mesa coletiva em um salão de formação, onde foram proferidos discursos breves sobre o compromisso que implicava formar uma família em função das tarefas futuras. Lina, nesse cenário, foi apresentada como modelo de mulher de acordo com os novos tempos, discreta, educada em valores nórdicos e disposta a priorizar a estrutura familiar sobre qualquer expressão pessoal. A partir dessa jornada, assentou-se um estilo de vida onde cada ação dentro do lar devia estar alinhada com os princípios oficiais. Não se esperava afeto público, mas sim disciplina, ordem e disponibilidade. Em seus escritos e registros internos, Reinhard Heydrich deixava claro que a organização doméstica devia se ajustar aos mesmos princípios hierárquicos que regiam sua atividade institucional. Ele não falava de sua esposa em termos afetivos, mas como uma figura integrada às engrenagens que facilitavam seu desempenho operativo. Essa lógica se traduzia em uma estrutura familiar rígida, onde as decisões sobre a criação, as rotinas diárias e a formação dos filhos seguiam diretrizes definidas pela disciplina e pela utilidade dentro do marco ideológico da SS. Lina mantinha uma vida doméstica alinhada com o aparato ideológico, sem necessidade de instruções explícitas. Sua forma de organizar a casa, selecionar a literatura disponível e fixar as normas internas reproduzia de forma natural o controle que caracterizava a SS, inclusive na ausência de supervisão direta. Durante os anos seguintes, o lar de Heydrich operou como ponto de encontro informal para figuras do círculo ideológico mais estrito, especialmente aqueles vinculados aos programas de revisão cultural.
Lina participava nestas atividades sem nunca ocupar um lugar de protagonismo. Sua função era assegurar o ambiente, manter a narrativa familiar sob controle e transmitir para o exterior uma imagem de estabilidade. Foi registrado que durante certos aniversários de casamento se repetiam rituais breves, não públicos, onde se renovavam as frases do compromisso original, mantendo o estilo simbólico nórdico e evitando qualquer adaptação do cristianismo ou da cultura burguesa. Um dos elementos mais destacados dentro deste vínculo foi o lugar reservado à lembrança mítica. Tanto Reinhard quanto Lina participavam ativamente na recuperação de formas de comportamento associadas ao ideal germânico antigo. Em suas residências, por exemplo, conservavam-se objetos considerados representativos do legado tribal, como peças entalhadas, gravuras com inscrições rúnicas e manuais com normas para a educação dos filhos baseadas nos valores de luta, obediência e isolamento emocional. Lina assumia estas normas sem reparos, cumprindo um papel que não tinha espaço para a contradição. Com a ascensão de Heydrich a cargos de maior visibilidade dentro do aparato repressivo, sua vida conjugal não se tornou mais pública. Pelo contrário, reforçaram-se as condições de isolamento. Lina foi instruída a não conceder entrevistas, não escrever relatos pessoais e manter-se em segundo plano. Suas aparições eram limitadas a eventos extremamente regulados, onde só se permitia sua presença se contribuísse para fortalecer a mensagem da instituição. Quando Heydrich foi designado para funções especiais em territórios ocupados, foi proibido que sua família residisse com ele, não por segurança, mas para manter a imagem de sacrifício e separação funcional que se esperava dos altos comandos. Durante os últimos anos do regime, a figura de Lina permaneceu sem mudanças públicas. Diferentemente de outras esposas de figuras do partido que assumiram papéis mais ativos ou visíveis, ela conservou seu lugar na sombra. Seu nome aparecia em listas internas, informes de conduta e boletins da SS onde se destacava sua constância. Quando Heydrich foi ferido mortalmente, não houve declarações familiares. Lina recebeu instruções precisas sobre como atuar, o que dizer e a quem responder. A despedida foi regulada com exatidão. Os registros mostram que, inclusive nesse momento, se priorizou o caráter simbólico da perda acima de qualquer expressão de dor. Após o final do conflito, Lina optou por não se expor publicamente. Nas escassas entrevistas que concedeu em décadas posteriores, evitou fazer comentários pessoais ou reconstruções íntimas de sua convivência com Heydrich. Limitou-se a reproduzir expressões institucionais sem aportar matizes subjetivos. Seu relato, conciso e despojado de anedotas privadas, confirma o caráter disciplinado do vínculo que compartilharam. Desde o começo, sua relação foi organizada segundo princípios de subordinação funcional e adesão total ao marco simbólico que os rodeava. A cerimônia que os uniu e a dinâmica que sustentaram refletem um modelo de domesticidade ideologizada, no qual cada gesto fazia parte de uma estrutura superior, sem espaço para desvios pessoais. Karl Wolff e Frieda von Höder, Rituais de Pedra e Sangue. A união entre Karl Wolff e Frieda von Höder não seguiu o padrão público ou institucional que acompanhou outros enlaces dentro do círculo de poder do Terceiro Reich. Longe dos holofotes e sem intervenções externas, a cerimônia se desenvolveu em um ambiente reduzido e controlado, reservado para altos comandos da SS Wolff, nesse momento assistente pessoal de Heinrich Himmler e posteriormente chefe de Estado-Maior da SS, mantinham acesso direto aos rituais formais e ofícios simbólicos que se promoviam dentro do aparato. Seu casamento foi um dos poucos nos quais se aplicaram integralmente as ideias rituais que Himmler havia introduzido na Ordem Negra. O espaço da cerimônia foi diferente de uma igreja ou um recinto civil. O lugar havia sido preparado conforme diretrizes do Ahnenerbe e do escritório principal da raça e do assentamento. Não havia cruzes nem símbolos religiosos tradicionais. Em seu lugar foram usadas runas gravadas, estandartes negros e tochas acesas. O altar consistia em uma plataforma circular de pedra talhada, com orientação para o norte. Ao seu redor, localizavam-se membros seletos da SS, todos vestidos de gala, sem presença de civis ou funcionários alheios à organização. Frieda von Höder, com antecedentes no âmbito diplomático, compartilhava plenamente os princípios do círculo de poder ao qual ingressava. Sua incorporação ao universo feminino da SS não foi de caráter burocrático, mas sim ritual.
A cerimônia representou sua aceitação formal como companheira de um alto dirigente, mediante um compromisso expresso com fórmulas arcaicas que faziam alusão direta a linhagens míticas e deveres coletivos. A condução do ato esteve a cargo de um funcionário do escritório de assentamento, seguindo um protocolo que substituía qualquer liturgia tradicional por gestos simbólicos de raiz germânica. Ambos os nubentes declararam sua fidelidade em pé, com os pés descalços sobre terra molhada, e completaram o rito ao unir suas mãos, sangrando sobre um tecido escuro, destinado a conservar-se como testemunho material da união. O casamento não foi registrado oficialmente pelo Estado Civil. Só ficou constância nos arquivos internos da SS, sob o código de União Autorizada pelo Escritório de Assentamento. O arquivo incluía uma descrição da linhagem de ambos, avaliações raciais aprovadas e a confirmação de que Frida tinha ascendência considerada apropriada para o futuro biológico do Reich. O documento omitia toda referência a aspectos sentimentais ou pessoais. O objetivo era consolidar uma unidade funcional dentro da estrutura racial do regime. Depois da cerimônia, não houve banquete público nem celebrações sociais. Os assistentes compartilharam uma refeição frugal em uma dependência anexa, decorada com motivos do antigo germânico. Nas paredes pendiam emblemas com a runa da vida e textos tomados de antigos escritos islandeses. Himmler não assistiu diretamente, mas enviou uma nota assinada na qual felicitava o novo casal e o instava a manter o espírito da comunidade da honra, da fidelidade e do dever racial. Nos dias seguintes, Frida se instalou em uma residência designada ao corpo feminino associado aos altos cargos da SS. Ali ela receberia instrução formal sobre criação racial, gestão do lar e cerimonial ideológico. Toda semana devia assistir a sessões organizadas pelo Departamento de Educação das Mulheres do Reich, onde se repassavam princípios da cultura ancestral, funções domésticas dentro do ideário nacional-socialista e códigos de conduta frente aos superiores. Em paralelo, Karl Wolff manteve seu papel como mediador entre Himmler e outros organismos do Estado. Seu casamento, ao ter seguido o formato ritual ideal, foi posteriormente citado como exemplo em documentos internos da SS. Em um folheto de Fritz Weitzel intitulado As Celebrações na Vida da Família SS, fazia-se referência indireta a essa união como modelo para futuras gerações. Embora não se mencionassem nomes, as descrições coincidiam com o ocorrido em sua cerimônia. Espada, juramento ancestral germânico, runas, terra, ausência de símbolos cristãos e reconhecimento posterior por parte dos escritórios centrais. A relação se manteve sob estritas regras de privacidade. Frida não aparecia em eventos públicos nem em reportagens da imprensa do regime. Só existiam registros fotográficos internos, onde posava junto a outras esposas de oficiais em atos de formação ideológica. A educação dos filhos do casamento seguiu o padrão recomendado: escola do partido, doutrinação precoce e controle médico permanente para verificar o desenvolvimento racial. Em um dos documentos anexos conservados no arquivo do Ahnenerbe, anotava-se que Frida havia cumprido com todos os requisitos exigidos para ser considerada mãe arquetípica do Reich, título outorgado apenas a mulheres que uniam ascendência, convicção política e entrega total ao papel familiar. Karl Wolff, durante seus anos ativos, supervisionou outros enlaces sob o mesmo modelo. Sua experiência na própria cerimônia foi utilizada como base para redigir sugestões a oficiais que planejavam casar-se dentro do corpo. Entre elas, figurava a recomendação de evitar registros civis, eliminar referências cristãs e substituir os votos tradicionais por pactos de sangue. Também se promovia o uso de pedras consagradas, fogo ritual, e a eliminação de toda música que não tivesse raízes germânicas. Frida, por sua vez, mantinha correspondência direta com esposas de outros membros de alto escalão, onde trocavam detalhes sobre rituais domésticos, educação infantil e celebrações de datas-chave do calendário simbólico. Essas cartas, conservadas parcialmente, mostram um estilo direto, sem floreios, centrado em tarefas concretas e obrigações compartilhadas. Algumas faziam referência a reuniões noturnas, onde se repetiam fragmentos do Eda e se acendiam fogueiras em espaços afastados de centros urbanos. Ao avançar a guerra, a estrutura das celebrações privadas foi perdendo prioridade. No entanto, o casamento de Wolff e Frida seguiu representando o modelo de referência em manuais internos.
A fidelidade ideológica de ambos nunca foi posta em dúvida. Mesmo depois que Wolff foi afastado parcialmente do núcleo central de poder, sua esposa conservou seu status dentro das estruturas femininas do partido. Não há registros de rupturas, conflitos ou declarações públicas. Tudo se manteve no plano interno, sob protocolos que evitavam vazamentos ou exposição. Após o colapso do regime, Frida foi interrogada por autoridades estrangeiras, mas negou conhecer detalhes operativos do aparato. Seu papel se manteve sempre dentro do marco doméstico ideologizado, sem desvios nem questionamentos. O capítulo de Karl Wolff e Frida von Roeder não representa uma história íntima em termos emocionais. Seu interesse reside em como uma cerimônia estruturada sob princípios simbólicos específicos conseguiu se consolidar como formato referencial dentro do aparato. Foi tomada como exemplo para futuras uniões dentro do corpo da SS, citada em manuais internos e utilizada como base para treinar outros oficiais no protocolo matrimonial ideológico. Nesse contexto, o casamento deixou de ser um ato privado e passou a cumprir uma função normativa, absorvido pela estrutura institucional que regulava a vida interna do regime. O casamento do solo ancestral, a cerimônia pagã de Darré. A união entre Richard Walter Darré e Elisabeth von Trotha organizou-se sob as mesmas coordenadas simbólicas que Darré havia promovido durante anos. Não houve igreja nem sacerdote. A cerimônia, limitada a poucos assistentes afins ao ideário racial, desenvolveu-se ao ar livre, perto de uma extensão de solo cultivado que, segundo seus seguidores, representava o espírito da raça germânica. Um altar improvisado com pedras e galhos marcava o centro da cena. A figura do sacerdote foi substituída por um camarada do corpo agrícola do Reich, que recitou textos sobre o sangue e o solo. A cerimônia incluiu um gesto simbólico mais vinculado ao campo do que ao militar. Darré e von Trotha colocaram suas mãos sobre um bloco de solo agrícola extraído da última colheita familiar. Não houve alianças nem símbolos metálicos. O compromisso foi expresso como uma promessa de continuidade camponesa e regeneração racial através do trabalho agrícola. Não houve música instrumental. Em seu lugar, entoaram-se cantos ancestrais que invocavam a fertilidade do campo e a proteção de forças naturais ligadas ao imaginário nórdico. Foram acesos feixes de ervas secas e uma espada foi levantada com o punho orientado para o céu, como gesto ritual. A cena não incluiu sinais clericais nem referências religiosas convencionais. Estavam presentes apenas o sol no alto, uma bandeira com runas e um emblema de espiga costurado nas roupas. Elisabeth, sem véu nem adornos, usava um cinto trançado com fibras provenientes da última colheita familiar. Darré defendia que a alma do povo alemão se encontrava na terra, não nos livros nem nas cidades. Para ele, casar-se não implicava ingressar em uma vida privada, mas integrar-se a uma causa de reprodução nacional. O juramento que ambos proferiram falava em semear sangue nobre em solo sagrado e em manter fidelidade à ordem dos ancestrais. Meses depois, Darré usou seu próprio casamento como modelo para os novos ritos que deviam ser adotados entre as famílias rurais do Reich. O Escritório de População e Política Racial publicou circulares onde se destacavam os elementos presentes naquela cerimônia. Uso de solo ancestral, renúncia a símbolos estrangeiros, promessa de procriação e apoio aos valores do sangue camponês. Nenhum dos elementos presentes foi improvisado. Tudo respondia à doutrina que Darré havia consolidado a partir de seu texto Uma Nova Nobreza de Sangue e Solo. O casamento não foi uma exceção, mas uma extensão prática dessa teoria. Inclusive Elisabeth, sem experiência política prévia, tornou-se desde então uma figura pública do círculo agrário feminino. Sua função não foi social, mas biológica. Devia encarnar a mulher portadora do campo, a que nutre, reproduz e preserva. Nos anos seguintes foram feitos registros fotográficos do ato, mas não circularam na imprensa geral. Apenas em revistas especializadas do setor agrário racial. O casamento não foi lembrado por suas emoções, mas por sua utilidade ideológica. Diferentemente de outras bodas do regime, marcadas por festas, música ou galas, a de Darré e von Trotha se tornou referência entre os organizadores de rituais rurais. Era funcional, simbólica e absolutamente pagã. O casamento final do culto nazista. Hitler e Eva Braun.
No interior do bunker subterrâneo da chancelaria, a metros da superfície devastada pelos bombardeios soviéticos, realizou-se uma cerimônia fora de todo o protocolo tradicional. Era a madrugada de 29 de abril de 1945. Adolf Hitler, isolado de seu entorno exterior, reuniu os poucos membros de seu círculo de confiança para formalizar o que durante anos havia evitado: seu casamento com Eva Braun. Não houve testemunhas populares nem salão decorado. Em vez disso, um pequeno escritório, paredes cobertas de fumaça e cheiro de umidade, documentos oficiais empilhados em uma escrivaninha e duas figuras vestidas de maneira austera. Eva usava um vestido escuro simples. Hitler vestia o mesmo uniforme cinza que havia usado em suas últimas reuniões com o Estado-Maior. De um lado, o ministro Joseph Goebbels observava em silêncio. Também estavam presentes o general Hans Krebs e o almirante Voss. Um oficial do Ministério do Interior, Walter Wagner, foi chamado para cumprir o papel de funcionário legal. O ato começou com uma troca de palavras protocolares. Wagner perguntou os nomes completos dos nubentes, suas idades e sua situação legal. Eva respondeu com firmeza. Hitler hesitou ligeiramente, mas logo retomou a formalidade do momento. O juramento foi breve: aceitar-se mutuamente como cônjuges e comprometer-se a respeitar o vínculo até a morte. Sem sacerdotes, sem anéis, sem hinos. Apenas a leitura da ata e as assinaturas em um documento legal que seria destruído horas depois, junto com os corpos de quem o assinaram. Após a rubrica, não houve brinde. Hitler retirou-se para sua escrivaninha, onde terminaria de ditar seu testamento político. Braun foi acompanhada a um quarto contíguo por uma das secretárias. Goebbels tomou nota do documento final. Nesse texto, Hitler declarou que havia decidido casar-se com a mulher que o havia acompanhado durante longos anos, reconhecendo-lhe lealdade absoluta e silêncio frente a todos os riscos que sua vida implicava. Esse testamento, assinado às 4 da madrugada, não foi pensado como legado político, mas como desfecho pessoal. Hitler ordenou que seu corpo e o de sua esposa fossem incinerados para evitar que caíssem em mãos do inimigo. Não incluiu instruções sobre herdeiros nem instituições futuras. Apenas reafirmou seu desprezo por aqueles que considerava responsáveis pela derrota. A cerimônia, nesse contexto, não tinha carga romântica. Foi um ato final de controle sobre a única coisa que ainda podia decidir: como e com quem encerrar sua história. Há semanas, Eva Braun havia permanecido no bunker por decisão própria. Rejeitou oportunidades de fuga. Apesar das recomendações da segurança pessoal de Hitler, ela escolheu ficar. Sua presença não alterava os planos do círculo militar, mas marcava um gesto incomum. Diferentemente de outras figuras femininas associadas aos altos comandos nazistas, Braun não possuía patente nem função reconhecida. Havia sido mantida fora da vista pública, sem menções oficiais, sem aparições formais em atos do partido. O casamento foi a única validação explícita que recebeu por parte de Hitler em mais de 10 anos de relação. Mas chegou tarde, no momento em que já não restavam aliados, nem escritórios, nem estrutura. Hitler, que durante toda a sua vida evitou formalizar qualquer vínculo sentimental, justificou esta ação como um gesto de justiça para com ela. Os presentes na cena assinalaram que Braun não expressou emoção visível. Manteve a compostura. Respondeu com clareza e depois retirou-se em silêncio. Em sua última carta a uma amiga próxima, escreveu que sua decisão era definitiva e que desejava ser tratada com a mesma dignidade na morte. As horas seguintes transcorreram entre a redação de documentos, reuniões breves com os chefes militares e os preparativos para o encerramento definitivo. Hitler evitou dar ordens contraditórias. Estava convencido de que o cerco soviético não seria rompido. Só pediu para assegurar que seu corpo fosse completamente reduzido a cinzas. Em seu quarto privado foram guardadas várias cápsulas de cianeto. Também foi disposto um revólver. Braun recebeu a mesma indicação. Não houve ensaios nem discursos finais. A 30 de abril, por volta das 3 da tarde, ouviu-se um disparo surdo. As portas do escritório foram abertas minutos depois. Hitler e Eva estavam sem vida. Ela havia ingerido cianeto. Ele havia disparado na têmpora. O ato foi rápido, sem rituais nem testemunhas internas. O pessoal encarregado envolveu os corpos em cobertores, trasladou-os para a saída do bunker e ateou-lhes fogo com gasolina, cumprindo as últimas instruções recebidas.
O vínculo que ambos haviam selado 24 horas antes se extinguia de forma mecânica. Nenhuma nota foi encontrada sobre palavras mútuas. Tampouco se deixou constância de objetos pessoais compartilhados. O anel de noivado nunca existiu. As fotografias do casamento foram proibidas. A única coisa que sobreviveu foi o documento assinado e a menção breve que Hitler fez em seu testamento, destacando Eva como companheira de muitos anos. Nos meses posteriores, os restos do bunker foram saqueados. Os documentos recuperados foram analisados pelas forças aliadas. Entre eles, foi encontrada a cópia do certificado de casamento, validado por Wagner. Essa folha passou a fazer parte dos arquivos do Tribunal de Nuremberg, embora não tenha sido apresentada nos julgamentos como evidência direta. A cerimônia, apesar de ter ocorrido, foi considerada um ato pessoal, sem relação jurídica com o funcionamento do regime. Os interrogatórios realizados a sobreviventes do círculo de Hitler confirmaram detalhes mínimos. A cerimônia não durou mais de 20 minutos. Não foram usados símbolos religiosos. Tampouco houve alimentos nem decoração especial. O ambiente era sombrio e a sensação predominante era a resignação. Nenhum membro do alto comando expressou desacordo. O casamento era interpretado como uma formalidade que Hitler devia a si mesmo. Diferentemente de outros enlaces do entorno nazista, marcados por rituais germânicos ou referências simbólicas ao passado ancestral, desta vez não se recorreu a cenografias nem fórmulas cerimoniais elaboradas. As condições materiais do bunker e o colapso iminente do regime impediam qualquer tipo de montagem ritual. Foi um ato breve, desprovido de todo ornamento, sem público nem liturgia. Bastaram um escritório, 2 nomes pronunciados com formalidade e a assinatura em um documento que antecipava sua própria destruição. Braun, que havia sido mantida como sombra durante anos, encontrou reconhecimento só no último dia de sua vida. Não recebeu títulos nem posses. Não foi mencionada em proclamações oficiais. Não teve tumba, mas sua presença no ato final do Terceiro Reich selou um capítulo que, por decisão de Hitler, devia ficar sem herdeiros, sem legado institucional e sem continuidade. O casamento foi, nesse sentido, um encerramento privado antes do colapso. A cena, em sua crueza, foi relatada nos informes posteriores por quem sobreviveu. Nenhum deles lhe atribuiu um valor sentimental. Tratou-se de uma ação calculada, programada, sem desvios. Hitler não deixou espaço para a improvisação. Em suas últimas linhas escritas, afirmou que sua morte e a de Eva deviam evitar qualquer uso propagandístico. Buscava desaparecer como figura, não deixar um mito. O casamento, então, ficou encerrado nesse subterrâneo, sem imagens, sem flores, sem discursos. Só uma decisão selada a poucos metros do desmoronamento total. Selado aquele ato final, o restante dos casamentos analisados adquire outra dimensão. Foram celebrações que responderam a uma lógica distinta, simbólica, excludente, esotérica. Se afastaram de todo o rito cristão e adotaram elementos ancestrais reinterpretados pela elite do regime. Espadas em lugar de anéis, altares de pedra em lugar de igrejas, terra recolhida de campos históricos em lugar de bênçãos. Por isso se definiram como pagãs, porque não buscaram consagrar o amor, mas sim reafirmar uma cosmovisão fechada, onde sangue, raça e obediência marcavam o sentido de cada união. O casamento ficou transformado em um instrumento do poder, moldado para encaixar dentro do culto político que absorvia tudo.